Então, seguimos para o nosso básico do Espiritismo. Nosso básico do Espiritismo, hoje temos termos espíritas. O Espiritismo tem um sem fim de palavras que são próximas somente na pronúncia. Recorremos ao Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, parte 2ª das Manifestações Espíritas, capítulo 22, vocabulário espírita, para encontrar os principais termos, suas semelhanças e significados. Vejamos. Espírita, o que tem relação com o espiritismo, adepto do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos. Um bom, um mau espírita, a doutrina é espírita. Então a gente tem como espírita aquele que tem relação, e não era esse o nome que Kardec pensou em dar àquele que tinha relação com o espiritismo, né? Mas foi esse nome que nós, brasileiros, acabamos adotando, acabamos nos apegando, até porque tínhamos, na época, muita similaridade aqui com as religiões de matrizes africanas. Então, acabou meio que, na época, uma auxiliando a outra, porque o espiritismo ele não era discriminado como as religiões de matriz africana. Então, o que as religiões de matriz africana fizeram foi chamar o espiritismo de espiritismo da mesa branca, usaram o mesmo termo de espiritismo para si. Então, era espiritismo umbanda, espiritismo candomblé, espiritismo quimbanda, espiritismo. E aos que seguiam o espiritismo, eles chamavam de kardecistas, ou centro da mesa branca. Então, as pessoas inicialmente procuravam os centros kardecistas para fazer limpeza, para receber passe e para receber de entes que já se foram, já que as outras religiões não traziam isso, e já que o espiritismo condenava a matança de animais, era o primeiro ponto. O segundo ponto, condenava a ritualística. O espiritismo ele até aceita o roteiro, mas ele não aceita a ritualística para eu fazer qualquer coisa. Então, eu posso criar um roteiro para um evangelho no lar, eu posso criar um roteiro para uma sessão, até para fazer tudo organizado. Mas aquilo não confere a ritualística, né? Então vai entrar o fulano, aí vai entrar o Bertano, aí ele vai bater cabeça, ele vai fazer assim como ritual. Até combinava-se de entrar o fulano assim, entrar o Bertano assado, para ficar mais fácil, mais harmonioso e mais lógico naquele espaço que se tinha. E aí nós temos o termo espiritismo, doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em suas manifestações. Lembrando sempre, muito, muito, muito claramente, que as manifestações que tínhamos no passado era como que uma mostra do que era, porque senão não existiria a crença. A cada vez que avançamos mais, a cada vez que entendemos mais, menos manifestações acontecem. Menos manifestações vêm. Por quê? Porque eu já tenho uma fé mais evoluída, eu já acredito um pouco mais e já não preciso mais que me mostrem nada. Eu, por mim mesmo, consigo sentir, consigo perceber, sem, no entanto, precisar ver. Aí a gente tem o espiritista. Esta palavra é empregada, a princípio, para designar os adeptos do espiritismo
não foi consagrada pelo uso, prevaleceu o termo espírita. Então, espiritista, em alguns lugares você até encontra algumas pessoas mais ortodoxas, mais voltadas para a coisa do jeito que ela foi, né? Isso acontece em toda e qualquer religião, tem aquela pessoa que fica presa ali aos princípios da religião e não deixa a religião, que é algo vivo, que é um organismo vivo, ele não deixa a religião por si só progredir, por si só evoluir. Então ele segura ali com ele e desde os primórdios é aquilo, pronto, e acabou. A gente vê isso em algumas religiões, como os islâmicos e alguns outros, o islamismo e alguns outros, muçulmanos também, né? Então, mas o espiritismo não. Sobretudo, o espiritismo praticado no Brasil, ele segue um viés muito próprio. Aliás, brasileiro tem uma mania especial de botar o seu jeito em tudo. Eu não estou falando de jeitinho, não. Não é isso, não. Tem a mania especial de colocar o seu jeito em tudo. Isso é muito interessante, porque é uma faculdade muito bonita no brasileiro, né? Ele quer fazer parte, ele quer contribuir, então ele vai lá e tenta facilitar. A gente tem também o termo espírito. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação, como nós, que povoam o universo. Então, segundo o livro dos Espíritos, todo o universo é povoado por espíritos. Alguns planetas são planetas de passagens, alguns planetas são planetas de contemplação, então eu chego e contemplo, fico ali, e alguns planetas são planetas de moradia. Se aprofunda na doutrina, tem muito material sobre isso, sem, no entanto, ser a chamada fofoca espírita. São materiais realmente instrutivos e trazidos por espíritos renomados, espíritos sérios, e que vale a gente ler porque nos traz muita coisa boa. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém, as almas de uma criação especial. Porém, as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas e que deixaram o invólucro corpóreo. Então, quando eu saio daqui, eu posso até estar ligado a esse planeta, mas nada me impede de ir a outros planetas, dado a minha meritocracia, o meu merecimento, dado a minha necessidade de evolução. Como é muito comum a Terra receber espíritos de outros orbes que vêm para cá para puxar a nossa evolução ou para aprender conosco. São espíritos, em alguns casos, mais evoluídos, são espíritos, em alguns casos, menos evoluídos. Aí, talvez aqui, desculpa, eu estou com um problema sério na língua, então eu estou tendo que falar, assim, catando muito para não morder a língua. Então, o que acontece? Pode ser que nessa hora você me pergunte assim, Derlei, então esses espíritos mais embrutecidos que a gente cruza são espíritos lá de planetas primitivos, né? Não? Pedro podia voltar para o planeta deles, podia, porque uma vez eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, disseram que eu tinha que voltar para a floresta da onde eu vim. Aí eu fui para a Austrália, peguei lá a vaga que a moça achou que era dela, e ela também falou para mim que eu tinha que voltar da onde eu vim. Gente, vemos todos de Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que não. Ainda temos espíritos primitivos da Terra, que ainda não conseguiram evoluir, ainda não acharam o caminho da evolução. Notem, você perdido numa floresta, você às vezes anda em círculo, vai e volta até achar uma trilha. Quando você acha a trilha, vai embora. Você anda, que é uma maravilha. Um percurso que demoraria 6 horas pode demorar 4, 2, 3. Por quê? Porque você achou a trilha. Então você vai.
paciente com aquele espírito que você percebe que está mais embrutecido, porque, na verdade, o que pode ter acontecido com ele, e aí, pasme, o que pode estar acontecendo com você, o que pode estar acontecendo conosco, é que a gente ainda não achou a trilha. Não achamos a trilha. Por isso a gente não consegue evoluir. Por isso a gente não consegue sair daquele estado tão primitivo, né? Por isso a gente é tão egoísta. Por isso a gente, quando abraça uma causa, a gente quer abraçar essa causa de maneira tal que, quando nos faltam argumentos, nós queremos partir para a briga. Olha a época das cavernas. Olha a época das cavernas. Não tem como, né? Você precisa entender que todos temos aí essa possibilidade, né? Então, a Penha lá nos traz: a Terra é um planeta de passagem. Olha que interessante, o Penha. Ia te chamar de Tânia, não sei porquê. Olha que interessante. Todo e qualquer planeta, bem provavelmente, salvo os planetas prisão, os planetas em que as pessoas ali estão fechadas num objetivo comum, então ali não tem como entrar ninguém. Os outros planetas, eles vão ser de passagens. Então alguém já está no planeta de regeneração, mas ele quer fazer uma temporada aqui na Terra para se aprimorar, para poder ir para o regeneração, voltar para a regeneração um pouco melhor. Então o que ele faz? Ele usa a Terra como planeta de passagem. A gente que está mais atrasado e que temos a Terra como lar, como seio, para o nosso nível, o que vai acontecer é que a gente vai e volta para a Terra. É mais ou menos, eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender, mas na música tem uma coisa muito legal, que eu sou profissional, eu sou avançado, eu sou pivô, mas eu sou clássico. E aí uns amigos que eu gosto muito me chamam para tocar jazz com eles. Para uma brincadeira dá para encarar. A gente vai brincar, a gente vai se divertir e tal, não tem problema algum. Mas, se o assunto for sério, para sair do clássico e chegar ao jazz, nota que eu não estou mudando de nível. Para sair do clássico e chegar ao jazz, eu tenho que fazer um ground school, que é um termo usado na aviação. Ou seja, escola básica. O cara que toca clássico, o cara toca muita coisa. Sim, toca muita coisa. Ele não vai dominar o improviso, ele vai estar preso a uma interpretação voltada mais para o autor. Então, o camarada que é especializado em bar, ele toca num viés. O Mendelssohn toca num viés. E assim vai. Então, ele acaba tendo que fazer base para poder voltar, para dizer, olha, aqui a gente usa escala de blues, aqui a gente não usa escala pentatônica, aqui a escala é o jazz é uma forte e uma fraca. Então, se eu quero tocar, é tá, 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 e aí como é que você vai botar isso na música? Mas você vai trazer um summertime, botando forte e fraco, summertime, e aí alguém tem que estar do teu lado para dizer, um forte e um fraco, summertime, e aí vai embora, porque eu não canto nada, deve estar todo mundo rindo do outro lado, mas é mais ou menos isso. Eu sou oriundo de um lugar, mas para mudar de nível, eu preciso fazer uma passagem em outro lugar. Vou chegar nesse lugar, vou encontrar uma galera nativa, super afim de me ajudar, e aí eu vou pegar. É a mesma coisa do jazz ser um derivado de música latina, a gente não pode esquecer que nasceu em New Orleans, vinda de um batuque africano, mas criado por um holandês, olha a salada. Mas é uma batida africana, não latina, africana. Então, o que você faz? Você precisa mergulhar. Então, o cara do jazz, se ele quiser aprender samba, ele vai ter que se juntar com uma galera do samba, ele vai ter que perceber, ele vai ter que tocar em alguém, vai ter que dar as dicas para ele, vai ter que ir dando. Por que o gringo não consegue tocar samba e o brasileiro consegue tocar samba? Porque o brasileiro é nativo do samba.
O brasileiro está lá na casa do samba. Então, eu, desde pequeno, eu ouço o binário. Eu consigo ver uma virada em 2 tempos, que isso é uma loucura. Então, o estrangeiro ele chega e diz, não, uma virada em 2 tempos não tem como. Aí um brasileiro vai pegar o cara pela mão, vai dizer, olha, começa com 4 tempos. E aí vai. E assim vai. A mesma coisa acontece com os espíritos, né? Então, se você precisar passar um período em outro planeta, é muito comum a gente fazer isso, viu, Penha? Então, vamos dizer que você vem com a Andréia, vem com a Andréia, vem com a Andréia, vem com a Andréia. Vocês não atingiram. Vem com a Andréia, vem com a Andréia, vem com a Andréia. Vocês até atingiram, mas seria interessante para você dominar um pouco melhor o teu inglês, você estudar as culturas inglesas. E aí você vai lá reencarnar um tempinho lá nas culturas para perceber a cultura inglesa. Eu acho que eu ajudei, eu não posso falar, e aí estou falando demais, tudo bem. Me diz se eu ajudei, por favor, se ficou claro, porque às vezes quando o assunto é música, se deixar, vira aula de música, tranquilo. Vira aula não, vira papo de música e acabou a noite. Então a gente tem o termo espiritualismo, e aí presta atenção nesse termo, porque ele é o último. Porém, o último termo está usando 4 lâminas e se baseia nele. Então, a explicação que seria dividida entre os dois foi jogada todo no próximo termo. A gente estuda esse e vai para o próximo para buscar a essência desse. Usa-se em sentido oposto ao materialismo, crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Aí você olha e diz, sério? Não tem uma religião que não tenha o espiritualismo como base? Não tem. Sobretudo quando você vai estudar teologia, você pega ali as pontas soltas em todas elas, e essas pontas que antes você achava que está solta, estão ligadas exatamente a esse termo espiritualismo. É quando você crê no alto, é quando você está ligado ao alto, é quando você está ligado ao inicialmente visível. Porque para mim, mesmo não vendo nada, algumas forças são muito visíveis. Quando eu estou passando mal e do nada alguém passa por mim, me passa a mão, desculpa, eu vejo aquilo como um passe, eu não tenho dúvida. Mas você não melhorou, mas eu vejo como um passe. Sabe? Quando eu estou chegando, estou passando mal e a rua está livre, eu não tenho um farol, um semáforo, eu não tenho um engarrafamento, não tenho nada, eu consigo chegar em casa e passar mal dentro de casa, isso é uma força divina. Quando eu decido ir para casa mais cedo, eu chego em casa, tem alguém passando mal, isso é a força divina. Isso é só para falar as coisas assim mais pesadas, porque acontece muito com coisas boas também. Né? Eu estou em casa à toa, ia ser um dia totalmente improdutivo, eu resolvo ir para a rua respirar e acabo encontrando alguém, gente boa, acabo vendo uma coisa legal e acabo alimentando a minha alma. Outro dia mesmo, estava em casa, isso era umas 10 horas, aí eu falei, eu preciso pegar um pouco de sol, eu preciso pegar sol. Aí fui, botei uma roupa qualquer, saí, aí estou ouvindo aquele batuque lá longe, quem me conhece sabe que eu adoro capoeira, adoro música africana, batida africana. Aí estou ouvindo aquele barulho lá longe, eu falei, será que tem alguma coisa na praça? E aí quando eu chego na praça, uma mega roda de capoeira, até aí para mim não é novidade, mas eu gosto de ver. E a grande novidade é que tinha um grupo com tamborim fazendo uma música muito bonita, muito quem quiser, dá uma olhada no meu Instagram, eu botei lá, tem uma música muito bonita. Aquilo ali salvou o meu dia. Eu que não tinha nada para fazer, saí de casa às 10 horas, fiquei ali até 1 hora,
voltei uma hora super disposto para me alimentar, para cuidar da casa, para cuidar dos afazeres, e aquilo me renovou. Então, bem também. Mas agora que a gente já sabe do que é espiritualismo, a gente precisa ir a espiritualista. Cada vez que passar um boneco desse, é porque a gente tem mais uma parte embaixo. O que se refere ao espiritualismo, adepto do espiritualismo, o que se refere ao espiritualismo, adepto do espiritualismo, é espiritualista. Aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria. E o que, de modo algum, implica a crença nas manifestações dos espíritos. Vamos destrinchar, porque é preciso, sem desmerecer o intelecto de ninguém, não é isso. É preciso até para mim. Espiritualista, aquilo que é espiritual, aquilo que é divino e invisível. Espiritualista, a coisa que é imaterial. Né? Acredita que nem tudo é matéria. A gente vai para frente, não, isso não pode ser só matéria. Isso conversa comigo, isso tem vida, algo acontece. Né? A gente até brinca, eu tenho uma estátua africana, que são 3 estátuas que representam os 3 macaquinhos, mas não são os 3 macaquinhos. Eu já mudei algumas vezes e consigo não perder esse grupo, até porque é de uma artista renomada da África. Isso não interessa, mas a gente fala para dizer, olha, a pessoa sabia o que estava fazendo. Esse é o intuito. Quando eu olho para essas estátuas, eu às vezes bato na boca. Cala a boca, Batista. Cala a boca, Batista. Eu às vezes olho para tapo o olho e digo, pois é, eu preciso... Então aquilo vai conversar com você e, no entanto, está para além do material. E isso não implica na questão das manifestações, com ou sem manifestação. E é desse ponto de vista que fica muito difícil explicar o ateísmo, sobretudo aquele ateu que diz, não, eu acredito que tem uma força por trás disso tudo. Mas eu não acredito que o nome dessa força, eu não acredito que essa força seja Deus. Acabou, ele já está acreditando em alguma coisa. O ateísmo parte do princípio, o ateísta raiz, se é que a gente pode usar esse termo tão, acho tão sem sentido. Outro dia um cara falou, porque o senhor é professor raiz. Eu falei, não, cara, eu sou professor. Não, mas o senhor é do método antigo. Não, eu sou do meu método. Para. Então, o que acontece? O ateu, ele é aquele que não tem crença alguma. Se ele acredita numa força, ele já abriu mão do ateísmo. A gente não pode provocar. Pode ser um estágio espiritual, pode ser uma depuração espiritual. Então, evita debater com o ateu, deixa ele no tempo dele, deixa ele na frequência dele. Né? Tem gente que fica querendo converter o outro, quando às vezes o outro ainda não está pronto. Elevá-lo para dentro do templo pode ser levar um lobo para o meio dos cordeiros. Pode dar confusão. A gente ainda tem mais uma, né? Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem se ser espírita. O materialista não é uma nem outra coisa. Disse a filosofia espiritualista, uma obra escrita segundo as ideias espiritualistas. Então a gente conseguiu entender? O espírita, ele acredita no mundo espiritual, ele acredita no mundo das coisas. Então, automaticamente, ele já está espiritualista, ele já é um espiritualista, ele já pratica o espiritualismo. Já as outras pessoas que praticam o espiritualismo, mas que não acreditam no espírito, não deixam de ser espiritualistas, continuam sendo. As manifestações espíritas são produzidas pela ação dos espíritos sobre a matéria.
A moral espírita decorre do ensino dado pelos espíritos. A gente consegue alcançar aqui? Então, o que Kardec faz quando ele nos traz o Pentateuco, eu não vou nem focar em um nem outro, mas quando ele nos traz o Pentateuco, ele tenta trazer o ensinamento dos espíritos acerca da nossa moral, para a gente melhorar a nossa moral. Olha, você ainda está fazendo olho por olho, dente por dente, mas isso está te atrasando. Olha, você está com rancor, isso está criando uma nuvem preta dentro de você. Isso vai somatizar, vai chegar ao corpo, vai dar uma úlcera. Né? Quem conhece Robert Stein, eu lembro do fundador, mas não lembro da filosofia, mas Robert Stein ele conseguiu vincular todas as doenças físicas a coisas imateriais, a coisas mais espirituais. Então, se você tem dificuldade de perdoar, se você tem dificuldade de amar, se eu não me engano, há muito tempo eu não leio Robert, se você tem dificuldade de amar, é diabetes. Gente, não leva ao pé da letra, eu aqui estou só dando um exemplo. Então, a pessoa que tem a diabetes, bem provavelmente ela tem ali uma dificuldade de amar. A partir do momento que ela começa a desenvolver a capacidade de amar, a diabetes tende a ficar mais controlada, tende a ficar ali. A mesma coisa para o cardíaco, a mesma coisa para úlcera, para o fígado, para o rins, tudo vai ter eles trazem uma ligação. É interessante ter contato com isso para poder trabalhar. É interessante. Não deixa de ser um caminho para você começar a seguir, mas o objetivo dos espíritos era exatamente esse, dizer, olha, vai com calma. Lembra o Emmanuel com o Chico? Procura saber a coisa que a tua irmã mais quer, dê a ela de presente, porque lembra da história do cachorrinho? O cachorro do Chico estava muito mal, a irmã dele achou que o cachorro estava dando um trabalho demais para o Chico, foi lá e acabou de matar o cachorro. Chico ficou muito sentido, não falou nada com ela, não reclamou, não mudou a conversa com ela, estava igual. Mas Emmanuel percebeu que a partir daquele momento o Chico estava com um nódulo muito preto dentro do ser. Chico foi lá, se endividou, se eu não me engano, pagou até a morte. Eu acho que isso até nem faz sentido, né? Mas pagou até a morte e deu uma... Eu vi. E deu uma máquina de costura para ela, se eu não me engano. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz. Ela irradiou tanta felicidade, ela irradiou tanto amor. Ela viu naquilo um perdão do Chico tão grande que a felicidade dela curou o Chico. Ponto 1. Ele viu a irmã tão feliz, ele viu o quanto ele pode trazer de felicidade para a irmã, que essa gratidão o curou. Aí, se você sabe de onde vem a doença, fica muito mais fácil de você trabalhar, fica muito mais fácil de você dizer, puxa vida, isso é ausência de perdão? Então, peraí, deixa eu começar a trabalhar o perdão, porque está me fazendo mal. Isso é ausência de amar, é verdade? Então, peraí, deixa eu começar a amar mais. É muito interessante. Procura Robert Stein. Eu não lembro qual é a filosofia dele, qual era a pegada dele, mas não vou entrar nessa, não. Eu só lembro do nome porque certa vez eu falei que lia muito sobre a filosofia, a pessoa me deu o nome. Eu também gosto muito do Robert. Eu olhei e falei, que Robert? Aí a pessoa falou, Robert Stein, cara, você não falou que está lendo ali a coleção dele toda? Eu nem estou, mas eu estou lendo a coleção de Chico Leo Chato, eu não lembro o nome. O cara falou, então, o criador dessa Chico Leo Chato é o Robert Stein. Eu falei, legal. E aí eu gravei porque foi uma baita de uma saia justa, uma baita de uma gafe, mas esse é Aderley. Eu sou capaz de ler o livro todo
e não procurar saber quem é o autor. Quanto mais eu fico preso à história, menos eu me preocupo com essas coisas que para mim não é importante. Hoje eu até cuido um pouco mais, porque tem gente que pergunta e tal, mas por mim mesmo eu leria muita coisa e já li no passado de dizer, eu já li esse cara só pela maneira de escrever. Eu já li esse cara. Quando eu ia ver, Lobisang Rampa, é verdade, eu leio bastante ele, acabou. Né? Ainda temos a última parte, porque não passou o bonequinho, há espiritualistas que escarnecem das crenças espíritas. Nestes exemplos, a substituição da palavra espiritualista pelo termo espírita daria lugar a evidente confusão. Porque se a pessoa não gosta do espírita, ele vai ter dificuldade de aceitar e entender espiritualista, que são coisas distintas, né? A gente mostrou aqui que são coisas distintas, que são coisas que estão assim completamente fora, né? A Penha agradeceu, dizendo que ficou claro, né? Ficou claro, gratidão pela explicação. É que às vezes, inclusive, eu peço desculpa, mas eu me empolgo mesmo. Quando eu acho assim uma analogia que fique muito claro, eu considero boa, é como um surfista que pegou uma onda perfeita, ele não quer largar, ele não quer sair, né? E aí eu vou, e papo de músico, como é que é? De um ritmo você passa para o outro. Acabaram os ritmos, a gente muda de instrumento, e pronto, e acabou. Você está tocando muito bem, você cansa do teu instrumento, você pega um instrumento do colega e o colega que nem gosta do teu fica pá, e você vira e diz, não, faz pá. E aí daqui a pouco está todo mundo tocando junto com ele sem saber tocar o seu instrumento, e é uma coisa muito gostosa, a música sem pretensão, a música sem eu querer mostrar que eu conheço música, eu toco só por instinto, e aí ela é uma coisa maravilhosa. A gente, então, conseguiu dar conta do nosso básico do Espiritismo, nos auxiliou até aqui o Livro dos Médiuns, exclusivamente o Livro dos Médiuns, eu não alterei a outra parte, por isso que eu pulei, e trabalhamos, então, termos espíritas no nosso básico do Espiritismo.